Você já ouviu falar na palavra sacudidura? O que vem à sua mente quando escuta esse termo? Imagine uma árvore frondosa, cheia de folhas, flores e frutos. Agora, imagine essa árvore sendo sacudida com força. Folhas secas caem, galhos frágeis se desprendem, frutos podres rolam pelo chão. Mas o que permanece é o que está enraizado com firmeza, o que tem vida e força para resistir ao impacto. Essa é a imagem que Ellen White nos traz no capítulo Sacudidura de seu livro Primeiros Escritos. Ela descreve uma experiência espiritual profunda que envolve cada um de nós. Não se trata de algo distante, teórico ou apenas histórico. É uma realidade que, segundo ela, atingirá o povo de Deus em algum momento decisivo. A pergunta que deve ecoar em nosso coração é: quando essa árvore for sacudida, serei eu uma folha seca que cai ou um ramo firme que permanece? Ao longo de sua visão, Ellen White relata que viu o povo de Deus sendo provado de maneira intensa. Não se tratava de uma provação qualquer, mas de um teste que separaria os sinceros dos falsos, os firmes dos instáveis, os que estão enraizados em Cristo daqueles que apenas aparentam estar. A cena é forte. Ela descreve anjos observando, o céu em expectativa, e a igreja passando por um crivo espiritual profundo. Imagine o peso desse quadro. Não estamos falando apenas de dificuldades comuns da vida, mas de um tempo em que a fé de cada pessoa será balançada até o limite. A sacudidura acontece quando as verdades mais claras da palavra de Deus são apresentadas, mas muitos não suportam permanecer fiéis a elas. Eles preferem se apegar a tradições, conveniências ou ao conforto de uma fé superficial. Isso provoca uma divisão. De um lado, aqueles que se firmam com convicção, ainda que isso lhes custe tudo. Do outro, os que não suportam a pressão e acabam abandonando a fé. Ellen White fala da rejeição de verdades que exigem renúncia, obediência e mudança de vida. É justamente aí que muitos tropeçam. Não é porque não entendem, mas porque não querem pagar o preço da fidelidade. Será que nós já estamos vivendo esse processo? Quantas vezes vemos pessoas que pareciam firmes na fé, mas diante de uma prova, de uma exigência da verdade, simplesmente abandonam o caminho? Quantos preferem um evangelho confortável, que não confronta, que não pede transformação, mas apenas confirma o que já vivem? Esse é o perigo. A sacudidura não é algo que virá apenas no futuro distante. De certa forma, ela já começa agora, quando a verdade se apresenta diante de nós e precisamos decidir se vamos aceitá-la ou rejeitá-la. Ellen White descreve também que durante a sacudidura, os fiéis não apenas permanecem firmes, mas são fortalecidos. Eles recebem mais luz, mais poder, mais coragem. Isso significa que a prova não vem para destruí-los, mas para purificá-los, para os preparar para uma obra ainda maior. É como o ouro colocado no fogo. O fogo não destrói o ouro, mas remove suas impurezas, tornando-o mais precioso. Assim também a sacudidura. Para os que têm raízes profundas em Cristo, ela será dolorosa, mas será também uma oportunidade de crescimento espiritual sem precedentes. No entanto, para os que não têm alicerces firmes, a sacudidura revelará a fragilidade de sua fé. Eles podem até ter participado de cultos, estudado a Bíblia, falado de religião, mas quando a prova chega, percebem que não estavam realmente ligados à videira verdadeira. São como galhos secos que não suportam a pressão. Esse contraste é inevitável. A sacudidura, portanto, não cria a divisão, mas apenas revela o que já existia em silêncio. Ela mostra quem realmente está em Cristo e quem apenas aparentava estar. Agora, diante dessa visão, precisamos refletir seriamente. Como está a nossa fé hoje? Estamos nos preparando para permanecer firmes quando vier a prova maior?
Ou estamos vivendo uma espiritualidade superficial que pode ruir ao menor vento? Essa pergunta não é para causar medo, mas para despertar, porque a boa notícia é que ainda há tempo. Tempo de buscar raízes mais profundas, tempo de fortalecer nossa fé, tempo de deixar que Cristo seja o centro absoluto da nossa vida. A sacudidura, segundo Ellen White, não é apenas uma ameaça. É também uma promessa de que Deus terá um povo purificado, firme e cheio de poder para testemunhar ao mundo. É uma oportunidade para que sejamos moldados, transformados e preparados para a eternidade. Mas tudo depende de nossas escolhas hoje. Será que estamos prontos a renunciar ao que for necessário para permanecer firmes em Cristo? Você se lembra da cena que vimos anteriormente, em que o povo de Deus enfrentava a sacudidura com angústia e oração, enquanto outros permaneciam indiferentes? Agora vamos observar o que acontece com aqueles que decidiram permanecer firmes. Ellen White descreve uma transformação impressionante. Os que oraram com sinceridade e perseverança são agora revestidos de armadura completa da cabeça aos pés. Homens e mulheres que antes estavam pálidos e marcados pela ansiedade, agora aparecem como verdadeiros soldados espirituais, prontos para enfrentar qualquer desafio. O semblante deles, que antes refletia dor e luta, agora resplandece com a glória do céu. A fé que suportou a prova mais intensa não apenas sobreviveu, mas foi fortalecida. No entanto, Ellen White observa que durante a sacudidura, alguns não suportaram. Aqueles que eram descuidados, superficiais ou indiferentes foram lançados fora do caminho. Aqueles que não buscavam a vitória ou não valorizavam a verdade perderam a oportunidade de permanecer. Isso revela algo essencial. Não basta estar entre os crentes ou frequentar os lugares de culto. A sacudidura exige uma experiência pessoal e profunda com Deus. Uma fé ativa que se demonstra em perseverança, oração e compromisso. Ao mesmo tempo, Ellen White mostra que os lugares deixados pelos que falharam não permanecem vazios. Novos, crentes sinceros, que se dispõem a aceitar a verdade, entram em cena. A obra de Deus continua, mesmo diante da rejeição de alguns. Isso nos ensina que o plano divino é mais amplo do que nossos erros ou falhas individuais. Deus cumpre sua obra por meio daqueles que respondem com sinceridade, e a sacudidura apenas evidencia quem está pronto para ser um instrumento fiel em suas mãos. Esses crentes firmes não apenas permanecem de pé, mas começam a proclamar a verdade com poder. Aqueles que antes estavam amarrados por familiares ou impedidos de ouvir a palavra de Deus, finalmente se libertam. A verdade se torna mais preciosa para eles do que a própria vida, e o medo e a opressão desaparecem diante da luz da fé. A experiência é tão transformadora que muda totalmente a perspectiva de cada indivíduo. Eles percebem que a verdade de Deus é o tesouro mais valioso e que todas as renúncias e sacrifícios feitos para permanecer fiéis valem a pena. Ellen White revela ainda que essa transformação é possível graças à chuva serôdia e ao alto clamor do terceiro anjo. A chuva serôdia representa a ação do Espírito de Deus, que enche os fiéis de coragem, sabedoria e poder espiritual. É por meio dela que aqueles que permanecem firmes recebem força para resistir às trevas, proclamar a verdade sem medo e perseverar até o fim. A sacudidura prepara o caminho para que esse poder seja derramado sobre o povo de Deus, fortalecendo-os para enfrentar a oposição mais intensa. No entanto, o desafio não termina aí. Ellen White descreve os ímpios enfurecidos, tomando medidas contra o povo de Deus. A confusão aumenta, a perseguição cresce e as trevas parecem cercar aqueles que permaneceram fiéis.
Ainda assim, o povo de Deus permanece firme, aprovado pelo céu e confiante na proteção divina. Eles clamam a Deus dia e noite, pedindo que sua vontade seja feita e que ele liberte seu povo. Essa oração perseverante, cheia de fé e submissão, demonstra que mesmo diante do perigo e da ameaça de morte, é possível manter a confiança absoluta em Deus. Essa é uma das lições mais profundas da sacudidura. A vitória não vem sem luta. A fé é fortalecida justamente quando é testada ao extremo. Aqueles que permanecem firmes não são poupados da prova, mas a enfrentam com coragem, sustentados pelo Espírito de Deus. A sacudidura revela a força da fé verdadeira e a diferença entre aqueles que têm raízes profundas em Cristo e aqueles que apenas aparentam ter. Ellen White descreve o momento mais grandioso da visão, a intervenção direta de Deus, que abala céus e terra. Há um terremoto poderoso, edifícios desmoronam e o ambiente é transformado. Os fiéis que haviam lutado com perseverança agora experimentam a libertação completa. A glória de Deus resplandece sobre eles, e cada semblante, antes marcado pelo cansaço e pela angústia, reflete saúde, beleza e a presença divina. Aqueles que antes estavam cercados por trevas e ameaças, agora vivem em luz e liberdade. É o ápice da sacudidura, a vitória sobre o medo, a dúvida e a indiferença. Ellen White ainda nos mostra que os ímpios, aqueles que rejeitaram a verdade, não conseguem suportar a luz que brilha sobre os fiéis, caem diante da glória divina, impotentes diante da força daqueles que permaneceram fiéis. A sacudidura cumpre seu propósito, separa os firmes dos instáveis, revela o verdadeiro caráter de cada um e mostra que a perseverança na fé é recompensada com poder, proteção e luz espiritual. O povo de Deus que resistiu à prova é agora transformado de glória em glória. Os santos que haviam morrido são ressuscitados, revestidos de imortalidade, e junto com os vivos são arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens do céu. É um momento de triunfo absoluto, em que a vitória sobre a morte e a sepultura é proclamada. A cena é marcada por aclamações de júbilo, pela música celestial que ultrapassa qualquer compreensão humana, e pelo reconhecimento da fidelidade de Deus para com aqueles que o amam. Essa experiência revela algo fundamental. A sacudidura não é apenas um teste de resistência, mas um processo de transformação. A prova purifica, fortalece e prepara o povo de Deus para a eternidade.